Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja agora com cada um de vocês. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Estou aqui trazendo mais uma aula do nível Master, hoje aula do módulo 3, e o tema da nossa aula hoje é sobre batalha espiritual. Estamos dando início a esta disciplina de batalha espiritual e a partir de hoje teremos uma sequência de aulas dentro desse assunto. Na aula de hoje especificamente vamos fazer apenas uma introdução para entender o que é batalha espiritual e como nós devemos nos portar diante desta realidade da batalha espiritual em nossas vidas. Tenho convicção plena de que teremos uma aula muito interessante e altamente enriquecedora. A você que é nosso aluno novo, eu quero dar as boas-vindas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero lhe pedir que se inscreva agora. Além de se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E agora mesmo, ou no final desse vídeo, clique no gostei. É muito importante que você clique no gostei, porque isso fortalece bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu quero nesse momento dirigir a Deus uma oração para que o Espírito Santo venha nos iluminar no entendimento da palavra do Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, estamos agora iniciando mais uma aula do nível Master na Escola de Teologia João Ribe Palharim, e eu te louvo pela oportunidade de estar agora na casa, no trabalho desta pessoa, onde quer que ela esteja, para poder compartilhar da tua santa e poderosa palavra. Eu me coloco à disposição do teu Espírito para ser usado por ti, para levar o conhecimento da tua palavra a cada pessoa. E oro também, meu Pai, para que o teu Espírito Santo venha iluminar a mente de cada pessoa para entender, para compreender, para assimilar os mistérios, os segredos da tua palavra. Nos ensina, Senhor, queremos aprender contigo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Na aula de hoje, você irá receber uma apostila como essa. Hoje eu estou usando a apostila impressa. É uma apostila de 5 páginas, olha, são 5 páginas de conteúdo. Eu vou, na aula de hoje, tratar do que está escrito aqui. Então é importante você ter o material impresso, ou ainda que você não queira imprimir, você pode e deve ter esse material aí no seu celular, no seu computador, para acompanhar a nossa leitura. Se você não recebeu ainda, você pode pedir agora pelo WhatsApp, o número está na sua tela, você vai solicitar a aula pelo número, aula 39. Então escreva lá, eu preciso da apostila do nível Master, aula 39, Batalha Espiritual, Introdução ao tema, tá bom? E vamos enviar gratuitamente no seu WhatsApp. Lembrando que o material da Escola de Teologia João Ribe Palharim é restrito aos alunos da escola. Nós fizemos uma matrícula com você, tá lembrado? E só porque você é matriculado é que você recebe essas aulas. Se você não fosse o nosso aluno, você não estaria recebendo essa aula gravada e nem estaria recebendo material impresso. É importante que você entenda isso. O curso de teologia é para alunos matriculados. Portanto, você não pode compartilhar esse link e não pode compartilhar esta apostila com outras pessoas. O nosso desejo é que as pessoas que quiserem fazer o curso de teologia nos procurem, assim como você nos procurou, façam a inscrição e comecem do início. E aí sim, elas vão ter um profundo conhecimento
da palavra de Deus. Outra coisa que não pode faltar na sua mão agora é a palavra de Deus. Ora, não se faz um curso de Bíblia sem Bíblia, não é? Não tem como você estudar teologia sem ter a palavra de Deus. Eu sempre recomendo, tenho aqui nesse armário atrás de mim, dezenas de Bíblias de estudo diferentes. Mas essa aqui é especial. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ela é uma Bíblia que já está há muitos anos no mercado. Olha, essa aqui, por exemplo, ela tem a tradução de 1995. Então, ela é uma Bíblia em língua portuguesa, traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil em 95. Ela é revista e corrigida. Ela tem uma tradução muito bonita, bem próxima dos originais e, ao mesmo tempo, mantém uma linguagem acessível. Além da leitura do texto sagrado, que é muito bom, nós temos também nessa apostila, nesta Bíblia, melhor dizendo, muitos estudos que eu recomendo. Então, é uma Bíblia que o João Ribe Palharim, nosso pastor, presidente e fundador, usa, é o livro sagrado e ainda por cima é uma Bíblia de estudo que traz um profundo conhecimento para mim e para você. Então, se você não tem uma Bíblia e está pensando em adquirir uma, quer uma recomendação, eu recomendo essa. Agora, vamos abrir no Salmo de número 91. Salmo de número 91, verso 1. Salmo 91, verso 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você lê o Salmo 91 e você fala aqui daquele que se refugia em Deus, daquele que tem Deus como seu refúgio e fortaleza, e como essa pessoa se sente segura ao descansar, ao se entregar ao Senhor. Vamos ler na apostila aqui. A partir do momento que recebemos a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, entramos em um novo nível em nossa caminhada na terra. Começamos a batalhar espiritualmente. Essa primeira frase da apostila já é profundamente reveladora. Ela mostra quando a batalha espiritual começa na vida do crente. A batalha espiritual começa no momento em que você se entrega a Jesus. Eu não quero te assustar, mas também não quero te iludir. Eu tenho que ser verdadeiro com você. Enquanto você não se entrega a Jesus, você não oferece risco. É como se o diabo olhasse para você e dissesse: aquele ali eu não preciso me preocupar com ele. Aquela ali, não preciso me preocupar com ela. É mais ou menos assim que o diabo te via. Mas quando você entregou sua vida para Jesus, aí você mudou de lado. Aí você saiu do lado das trevas e veio para o lado da luz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É maravilhoso saber que você agora está do lado da luz. Mas se você está do lado da luz, significa que aqueles que estão do lado das trevas agora vão lutar contra você. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de seres espirituais. E é aí então que começa a nossa batalha. É como se o diabo colocasse uma foto sua num outdoor na principal avenida do inferno e dissesse: aquele ali é procurado. Você agora pertence ao grupo inimigo do diabo, que é o grupo de Deus, que é o reino de Deus. É por isso que há uma batalha espiritual acontecendo na vida de todos os cristãos de verdade. Veja comigo na apostila. Enquanto éramos pertencentes ao reino das trevas, estávamos sujeitos a Satanás e aos seus anjos decaídos. Fazíamos a vontade dele, vivíamos na carne e no
pecado. Há vários textos aqui na apostila que nós estamos citando para você que mostram essa realidade. A realidade de uma pessoa que vivia no mundo, que vivia nas trevas, que fazia a vontade da carne, muitas vezes a vontade do próprio diabo, e que era um escravo desse sistema corrompido. Eu quero ler para você algumas dessas referências, não vou ler todas, justamente para provocar em você esse interesse de procurar, de ir além, porque infelizmente há muitos alunos que são acomodados. Se o professor fizer tudo, ler tudo, explicar tudo, o aluno não busca nada. E eu não quero que você seja assim, eu quero que você vá em busca do profundo conhecimento. Vamos comigo aqui em Romanos capítulo 6, verso 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6 e verso 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Outro texto que eu quero ler para você está em 1 Coríntios 12, verso 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Paulo está falando com a igreja de Corinto e lembrando, vocês antigamente éreis gentios. Esse termo gentios vem do grego goim. A palavra grega goim significa gentes. Não é gentil com L de gentileza, não. É gentio com O. Termina com O, gentio. E o que é uma pessoa gentio? É uma pessoa não pertencente ao povo judeu. É um termo bíblico. Esse termo gentil é um povo que não se refere aos judeus. Então, é como se a Bíblia olhasse para dois povos apenas: os judeus e os gentios. Quem não era judeu, era gentil. Quem não era do povo de Deus, era gentil. Então, esse termo gentil se refere a esses povos que não seguiam a palavra. Muito bem, nós estávamos então incluídos nesse grupo. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e eu quero que você grave esse texto na sua memória. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, observe como a palavra Deus aparece escrita aqui, é com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo é só o nosso Deus. Todas as vezes que a palavra do Senhor usa a palavra Deus com D minúsculo, é para falar de falsos deuses. E quando o versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, Paulo está falando claramente do diabo. O diabo é o Deus deste século. E o que o diabo tem feito? Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então é aquela pessoa que você fala de Jesus para ela, mas ela não entende. Não entra na cabeça dela o plano de salvação. Não entra na cabeça dela o propósito que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque a mente está fechada, os olhos estão agravados. O diabo cegou o entendimento. Quem sabe você que hoje é meu aluno da Escola de Teologia João Ribe Palharim, no passado recente era também uma pessoa cega espiritualmente. Glória a Deus, porque hoje a luz de Cristo resplandeceu e você agora enxerga claramente. Outros textos que estão aqui você pode ler na sua casa. Mas quando passamos a pertencer ao reino de Deus, temos que viver uma vida diferente. E é por isso que a batalha espiritual começa. Está entendendo? A batalha espiritual acontece por quê? Porque você agora não vai mais viver como vivia antes. Você não vai mais seguir aquilo que o Deus deste século, Satanás, está te dizendo para fazer.
Você agora vai seguir o que a palavra de Deus te determina, o que a palavra de Deus te ensina. Vamos à apostila. Não podemos escolher nos esquivar desta batalha. Eu quero até que você faça como eu fiz. Eu quero que você grife essa frase, ó. Não podemos escolher nos esquivar desta batalha. Alguém pode dizer assim, olha, não, eu não quero briga com ninguém, vou ficar bem com Deus e bem com o diabo, quero ficar relax. Não tem como não. Não tem como. Não tem como estar em cima do muro. Ou você está de um lado ou está de outro. Ou você está na luz ou você está nas trevas. É uma questão de sobrevivência espiritual. Se não agirmos pela fé, morreremos espiritualmente. Precisamos a todo tempo vigiar e declarar a palavra para que possamos vencer essa guerra invisível. Nossa batalha está na mente, num parente que não conheceu a Jesus ainda, numa dificuldade financeira, num casamento mal sucedido, numa doença incurável aos olhos humanos, num relacionamento fracassado com os filhos, quando nos iramos e pecamos, quando temos condutas pecaminosas, nas feridas da alma, enfim, nas situações que enfrentamos que podem nos afastar de Deus se não tomarmos a postura de soldados de Cristo pertencentes ao exército de Deus. Quando eu falo de batalha espiritual, é claro que você precisa entender que há níveis de batalhas espirituais. Há níveis de soldados nesta batalha. Talvez o nível de batalha espiritual que eu enfrento, você não consegue nem imaginar. Mas não quer dizer que você também não tem as suas batalhas. E quando eu falo de batalha espiritual, eu não estou querendo dizer que você vai ficar sonhando com demônios o tempo todo, ou vendo demônios. Não, não é bem por aí, não. Como a gente citou na apostila, como acontece a batalha espiritual? A batalha espiritual ela pode se manifestar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua vida. Você está enfrentando um problema com o seu filho que é rebelde, que está andando com más companhias. Ali está uma batalha espiritual. Você está enfrentando uma crise terrível no seu casamento. Está ali uma batalha espiritual. Você está enfrentando, por exemplo, uma situação complicada na vida financeira, uma fase difícil na vida financeira. Ali está uma batalha espiritual. Você não está vendo demônio, não está sonhando com o inferno, mas está acontecendo uma batalha na sua vida. Porque para você chegar à bênção que você espera, para você alcançar a vitória que você almeja, há uma batalha, gente, que você e eu precisamos vencer. Vamos voltar à apostila. Jesus nos ensinou que não seria fácil viver nesse mundo. Eu quero que você abra em João 16:33. Tem pregadores de hoje em dia que querem iludir o povo, dizendo, olha, vem para a minha igreja porque quem está aqui é só bênção. Quem está aqui é só vitória, quem está aqui não tem luta. Isso é desonesto e é enganoso. Eu não posso pregar para você, vem congregar comigo, vem ser da paz e vida, que o povo da paz e vida não adoece, não fica desempregado, não tem crises no casamento, não enfrenta problemas de nenhum tipo. Eu não vou abrir minha boca para falar uma bobagem dessa. Porque Jesus não estava desesperado atrás de popularidade, ao ponto de dizer para o povo, vem me seguir porque quem anda comigo é só bênção, é só mar de rosas. Ora, andar com Jesus tem muitos pontos positivos. Andar com Jesus é maravilhoso. Mas eu não vou dizer para você que a vida com Jesus não tem lutas, não tem batalhas. Veja, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. É como se ele estivesse dizendo assim, estou avisando antes para quando acontecer, você não ficar atormentado achando que tem alguma coisa errada ocorrendo com você. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu venci, vocês também vão vencer. Volte a apostila comigo. As aflições vêm para nos desanimar na fé e nos fazer apostatar. Você sabe o que é apostatar, não é? É se desviar do alvo. Uma pessoa que apostatou da fé é aquela pessoa que começou a jornada com Jesus, começou a caminhada na presença de Deus, mas em algum momento ela se desviou, apostatou da fé. Como soldados, precisamos nos posicionar com bom ânimo, sem murmurar, para que possamos vencer a batalha do dia a dia. Vem comigo na página 2 agora. Paulo nos advertiu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo foi profeta de Deus quando disse isso. Ele avisou a Timóteo: Timóteo, diga para a igreja que nos últimos tempos, nos últimos dias, virão tempos trabalhosos. E que tempos são esses? Eu posso dizer que é a nossa época. É a nossa época. Se tem sido um tempo trabalhoso, é esse nosso agora. O século 21 tem sido muito trabalhoso. Andar com Deus nesse tempo tem sido difícil. Olha o que diz aqui na apostila. O amor tem se esfriado. Os cristãos acabam sendo frequentadores de igreja, ou seja, religiosos, e se esquecem do primeiro amor. Isso, infelizmente, está acontecendo em muitas igrejas. Jesus disse: o amor de muitos se esfriará, não de todos. Graças a Deus que ele disse isso, de muitos e não de todos. Não quer dizer que é obrigatório que isso aconteça com você. Se o amor não esfriou em você, glória a Deus por isso, mantenha a chama acesa. Mas em muitos isso tem acontecido. Quando a gente fala do amor se esfriar, é aquela paixão pela presença de Deus, pelas coisas de Deus, pela leitura da palavra, pela oração, é aquele prazer pelo dia do culto. Em muitos lugares, isso não existe mais. Há muitos cristãos que simplesmente vão à igreja uma vez ao mês, na Santa Ceia. Aí a pessoa faz o combo, né? Participa da ceia, ouve a palavra, pede perdão pelos pecados, leva o dízimo do mês inteiro e está tudo certo. Tem muita gente que está servindo a Deus desse jeito. Há pessoas que realmente não conseguem frequentar a igreja com mais assiduidade, mas há aquelas que podem, mas preferem se ausentar. Aí veio a pandemia, em janeiro de 2020, estourou a pandemia no mundo, e em pouco tempo todas as igrejas estavam fechadas por decretos governamentais. Aí aquela pessoa que já não vinha para a igreja, passou a ter uma legalidade para dizer: eu não estou indo porque o governo disse que não é para ir. E foram passando-se os meses e mais meses e mais meses, até que as autoridades começaram a flexibilizar, mas aí o povo acostumou, né? O povo acostumou. Tem gente que tem a cara de pau, desculpe a expressão, de frequentar um shopping lotado no final de semana, uma praça de alimentação abarrotada de gente, mas não tem coragem de ir no culto nesse mesmo dia. Ela tem coragem de circular pelas ruas do comércio, um esbarrando no outro no meio da semana para fazer uma compra, mas não tem coragem de tirar 2 horas numa quarta-feira para ir à igreja buscar o Espírito Santo. O que é isso? O amor se esfriou. E isso aconteceu só com os membros? Não. Isso acontece também com aqueles que estão no altar. É aquela história, pau que dá em Zezé. O que acontece com você, membro, pode acontecer comigo, que sou pastor. Eu tenho que vigiar ainda mais. Olha o que diz aqui na apostila, olha só. Pastores têm se tornado profissionais da fé, perdendo o temor. Eu fico muito triste quando eu vejo notícias circulando pela internet, muitas vezes até na televisão, envolvendo pastores que, se valendo do título de homem de Deus, têm enganado pessoas.
cometido até crimes, abusos e várias coisas que não convém nem citar aqui. O amor se esfriou, tempos trabalhosos. Paulo falou, vai acontecer isso, e está acontecendo. Olha só, quem dirá no que diz respeito à batalha espiritual? Uns acabam dizendo que ela não existe e outros que já não têm forças mais para lutar. Mas você sabe quando e por que tudo isso começou? Então vamos aprender agora quando e por que começou a batalha espiritual. E eu tenho agora a responsabilidade de conduzir você a um mergulho. Eu quero que você coloque a sua máscara de mergulho agora e entra comigo de cabeça, que vamos mergulhar na palavra de Deus para entender quando e por que começou a batalha espiritual. De acordo com as Sagradas Escrituras, a primeira batalha que ocorreu foi quando Lúcifer, um querubim ungido, encheu-se de orgulho e, presumindo que poderia ocupar o trono de Deus, promoveu um levante entre os anjos, mas foi expulso do céu com 1/3 dos rebeldes pelo arcanjo Miguel, líder do exército de Deus. Você tem referências diversas que falam sobre a queda de Lúcifer. Eu vou escolher uma delas, que é Apocalipse capítulo 12. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele só chegou a nós graças a essa linguagem codificada. Ele foi escrito por João. João havia ficado exilado numa ilha. João tinha mais de 90 anos. Então, quem é que vai dar bola para um livro, um pergaminho, escrito por um velho de mais de 90 anos que estava exilado numa ilha? Aí, quando foram olhar, os pergaminhos falavam coisas desconexas, que não faziam sentido. Então, as autoridades julgaram que esse livro não era perigoso, que esse livro era um desvario de um velho louco. Mal sabiam eles que esse livro estava envolvido de profundas revelações. Tanto é que o termo grego Apocalipse significa revelação. Eu louvo a Deus pela estratégia usada pelo Espírito Santo para que esse livro fosse escrito dessa forma, por essa pessoa e nesse lugar. Porque exatamente por usar uma linguagem codificada, os inimigos do povo de Deus naquela época não viram perigo nesse livro e ele continuou. Esses pergaminhos foram passados adiante e chegaram a nós. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim, olha, verso 3: E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Vamos parar aqui para fazer um glossário. Dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Você consegue imaginar uma criatura com essas características? Pois é. Essa figura grotesca descrita aqui é uma representação de Satanás. E o texto diz que esse dragão, com a sua cauda, levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. Estrelas do céu significa o que na linguagem do Apocalipse? Anjos de Deus. Então, estrelas do céu, anjos de Deus. Vai juntando as peças. O dragão vermelho é Satanás, anjos de Deus são as estrelas do céu, e aí dá a quantidade, 1/3. 1/3. O que foi que Lúcifer fez? Com a sua lábia, com o seu engano, com a sua mentira, seduziu e levou consigo a 1/3 parte dos anjos de Deus. Então foi ali que começou a batalha. Acredite se quiser, o céu, quando eu penso no céu, eu penso num lugar de quê? De paz. Quando eu penso no céu, eu penso num lugar de alegria, um lugar de tranquilidade. Mas a primeira batalha espiritual de todos os tempos aconteceu no céu, não na terra, foi no céu. E lá no céu, quando houve essa batalha, obviamente a vitória foi de Deus, porque Deus é vencedor invicto. Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Mas foi ali que aconteceu a primeira batalha. A partir de então,
Satanás vem exercendo a sua melhor função. Qual é a principal função do diabo? De acordo com João 10:10, dito por Jesus, está escrito lá que o ladrão, que é Satanás, não vem senão a roubar, matar e destruir. Então o que o diabo faz, é até difícil dizer de melhor, porque o diabo não faz nada bom, né? Mas o que o diabo faz com mais frequência é roubar, matar e destruir. Essa é a sua principal atividade. Veja aqui comigo. Além disso, ele quer receber a adoração e a obediência que é devida só a Deus. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim, olha: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O sonho de Lúcifer sempre foi esse: se assentar no trono de Deus e receber aquela adoração que Deus recebe. Foi essa a proposta de Lúcifer para ter essa parte dos anjos. Só que ele foi derrotado, mentiu para aqueles anjos e eles hoje não têm mais salvação, se tornaram anjos caídos, demônios. Então o diabo continua tentando agora com os homens e mulheres na terra o que ele tentou com os anjos: seduzir, enganar, para receber para ele a adoração que é só para Deus. Lemos no Antigo Testamento alguns textos que estão ligados à batalha espiritual e ao poder ilimitado de Deus e limitado de Satanás. Preste atenção, no mundo espiritual há dois poderes que estão em polos extremos, em polos distintos. De um lado nós temos o poder de Deus. Como é o poder de Deus? É pleno, é absoluto, é ilimitado. De outro lado, nós temos o poder das trevas. O poder das trevas é grande. O poder das trevas é assustador, mas é limitado. Eu não quero que você fique achando que Deus e o diabo estão numa queda de braço o tempo todo para ver quem ganha. Não. Deus, ele está infinitamente superior ao diabo. O diabo é criatura. Deus é o Criador. O diabo foi um anjo caído. Deus não. Deus é o supremo e soberano Criador de todas as coisas. Não é que o poder de Deus é comparado ao poder das trevas, não. O poder de Deus é incomparável. Só que eu não posso negar a existência do poder das trevas. A pessoa que nega o poder das trevas, que despreza o mundo espiritual, que diz: o diabo não está com nada, o diabo está debaixo dos meus pés, eu não dou a mínima para o diabo vai rir da tua cara, porque se você acha que ele é um ser humano, se você acha que o diabo é um qualquer, ele não é, não. O diabo tem poder, sim. Tem capacidade de destruir, sim. E a palavra de Deus não ignora este poder maligno que ele tem. Nós não podemos maximizar o poder das trevas e nem minimizar. Não podemos cometer nenhum erro nem outro. Não podemos ficar enchendo, glorificando o diabo. Sabe, eu fico impressionado com a atitude de alguns crentes. Tem gente que glorifica mais o diabo do que Deus. Por exemplo, acontece uma coisa de ruim, a pessoa diz assim: você viu o que o diabo fez, irmã? Olha, o diabo é sujo, né? Olha o que o diabo fez, o diabo destruiu minha vida, o diabo fez isso, fez aquilo outro. Enche a bola do diabo para dizer o que ele fez de ruim. E quando Deus faz algo de bom, de maravilhoso, de lindo, de extraordinário, só fica quieta. Deus abençoa, né? Deus é bom, né? Escuta, você tem que encher a tua boca, para glorificar o nome do Senhor Deus, exaltar o poder de Deus, e não o poder das trevas. Você não deve desprezar o poder das trevas, fingir que não existe, mas você também não deve ficar exaltando o poder maligno. Vamos ler um texto aqui para entender sobre isso. Vamos em Gênesis.
É aquela história, quer entender a coisa do começo? Vai em Gênesis. Como é que chama Gênesis? Você que é nosso aluno do Master já sabe o que Gênesis significa, né? Gênesis vem do hebraico Bereshit. Bereshit que significa princípio. Gênesis significa princípio. Então você vai lá no princípio de tudo, Gênesis 3. Olha só. Do versículo 1 até o versículo de número 15, nós vamos ver uma batalha espiritual acontecendo já na terra, no jardim do Éden. O diabo, ele se disfarça muito bem e ele engana a Eva, a primeira mulher na face da terra. E a mulher enganada leva adiante aquele engano e também acaba enganando o marido, o Adão. Essa é a primeira batalha que aconteceu na terra, não é a primeira batalha espiritual que já aconteceu, porque essa aí aconteceu lá no céu. Mas na terra, a primeira batalha a acontecer foi essa aqui. E na apostila nós temos uma explicação muito boa, eu quero que você leia detalhadamente aí na sua casa ou no seu ambiente de estudos, Gênesis 3, do 1 ao 15, e eu vou ler com você aqui o que diz a apostila. Vamos lá. Neste texto, aprendemos sobre quem é Satanás e o que ele quer da humanidade. Lemos no texto o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esse grifo é nosso, é só para te explicar aqui que serpente está de um lado, Senhor Deus está de outro, ou seja, você identifica os polos dessa batalha. De um lado está a serpente antiga, de outro lado está o Senhor Deus. O que vemos bem claro nesse primeiro versículo é que Deus é o Criador de todas as coisas e que também criou a serpente, ou seja, eles não estão em posição de igualdade. Olha só o que diz aqui o teólogo David Powlison. Ele escreveu um livro muito interessante. Olha, no final da sua apostila tem aqui a citação deste livro, Confrontos de Poder. Foi um livro publicado em 99 pela editora Cultura Cristã. É um livro que fala bastante sobre batalha espiritual. Ele diz aqui o seguinte: as escrituras repudiam o dualismo elementar da teoria pagã, a concepção de que as forças do bem e do mal são iguais nos planos superiores. A menção repetida da forma física de Satanás apresenta-o como uma criatura que se rebela contra o Criador, que detém o poder sobre ele. Novamente, em Gênesis 3, no versos 14 e 15, vemos Deus classificando Satanás como uma criatura e o subordinando a outros animais e futuramente a Jesus Cristo. Satanás tem aí a sua derrota já decretada. Eu quero ler Gênesis 3,15 com você, conhecido pelos teólogos como proto-evangelho. Proto, que significa primeiro, e evangelho você sabe o que significa, não é? Boa nova. Então, proto-evangelho significa primeira boa notícia. A primeira boa notícia da Bíblia está aqui, ó, em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está anunciando aqui? Que vai acontecer uma batalha ao longo dos séculos. A serpente, que é Satanás, vai lutar contra esse descendente da mulher e vai até feri-lo, mas vai receber depois uma ferida final e a serpente será esmagada por esse descendente da mulher. Eu sei que quem lê isso aqui pela primeira vez não entende nada, mas você já não é um leigo. Você já conhece um pouco sobre a palavra de Deus, não é? Você sabe que a serpente representa Satanás e você sabe quem é o descendente da mulher? Qual foi a única pessoa que nasceu nesse mundo sem a semente do homem implantado no óvulo feminino? Só teve uma pessoa que nasceu de um ventre virgem, que foi Jesus.
Por isso ele é chamado aqui de o descendente da mulher. A ferida no calcanhar que a serpente deu no descendente da mulher representa a morte de Jesus na cruz, onde o diabo fez o que quis com Jesus e achou que tinha vencido. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia, ele esmagou a cabeça da serpente, cravou ali a sua vitória definitivamente sobre as trevas. Ou seja, o diabo é o inimigo que já está derrotado. A vitória já é nossa através de Jesus. Voltemos à apostila. Novamente, em Gênesis 3, 14 e 15, vemos Deus classificando Satanás como uma criatura e o subordinando a outros animais e futuramente ao Senhor Jesus Cristo. Está aí o texto que eu acabei de lhe explicar. Adão e Eva usaram do livre-arbítrio ao pecarem. O que é o livre-arbítrio, minha gente? É a capacidade que Deus deu ao ser humano de decidir sobre qual caminho seguir, decidir sobre que atitude tomar, decidir sobre obedecer ou não. Se Deus fosse um tirano, Deus teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal escondida lá num cantinho e iria adestrar leões para rugirem quando o ser humano se aproximasse. Mas como Deus não é um tirano, Deus colocou a árvore no meio do jardim. E a única coisa que impedia o ser humano de tocar na árvore era a ordem de Deus. Não tinha anjo com a espada desembainhada, não tinha leão rugindo. Se o homem quisesse, era só estender a mão e pegar. Quer dizer que Deus deu ao homem a oportunidade de decidir se ele queria obedecer ou não. E Deus mudou? Não, gente. Deus não mudou e nunca vai mudar. A atitude de Deus com a humanidade continua sendo a mesma. Deus continua dando ao ser humano a opção: você quer obedecer ou desobedecer? Quer fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da carne, a vontade do diabo? Adão e Eva usaram do livre-arbítrio ao pecarem. E eu te pergunto, ganharam o que com isso? Ganharam o quê? Quer saber de uma coisa? Usar o livre-arbítrio é um direito seu, mas não vale acrescentar nada. Eles fizeram essa escolha e colocaram uma barreira entre o ser humano e Deus, que só seria retirada com a morte de Jesus Cristo, quando o véu seria rasgado e o homem passaria de novo a ter acesso direto ao Pai. A partir de então, o homem passa a se aproximar do seu Deus como um pecador arrependido, mediante ao sofrimento, à aflição e ao tormento que está agora sujeito por ser carnal. O homem passa a lutar então veementemente contra a sua carne e contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero ler com você o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 11, onde ele aborda o assunto de batalha espiritual. Eu acho esse texto um dos textos mais esclarecedores sobre batalha espiritual, Efésios 6. Posteriormente, nós vamos ter uma aula só sobre esse capítulo. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repare que Paulo diz que o diabo, ele tem ciladas astutas, ou seja, emboscadas muito bem feitas, visando derrubar o ser humano. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 16, vamos comigo lá? Do versículo 13 em diante, nós vemos aqui a história de Davi sendo narrada. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 em diante. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Observe esse detalhe. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora veja no versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então Jessé tomou um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Agora atenção para o versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Está vendo aí a batalha espiritual acontecendo? O espírito de Deus em Davi, o espírito das trevas, o espírito mau em Saul. Vamos ver na apostila aqui o comentário. Bem, vemos nessa passagem que Davi é ungido rei, ainda que não fosse de fato, mas sobre ele já estava a bênção do Espírito do Senhor. Nessa mesma época, um espírito maligno se apodera de Saul por causa da sua rebeldia. Então, perceba aqui, há uma diferença clara. Quando você anda na presença de Deus e faz a vontade de Deus, sobre você repousa o Espírito do Senhor. Mas quando você se afasta da vontade de Deus e anda na rebeldia, você abre caminho para que espíritos maus se apoderem de você. Veja só, Deus usou o espírito maligno para realizar seu duplo propósito. Qual era? Condenar a rebeldia de Saul, enviando um espírito atormentador, e exaltar a Davi, permitindo que Davi abençoasse a Saul com a sua paz. Assim como vimos na queda do homem, a serpente como criatura subordinada ao seu Criador, vemos aqui também um espírito maligno subordinado a Deus e o obedecendo, realizando o propósito de Deus. Em Tiago capítulo 2, verso 19, há um texto até muito conhecido e citado muitas vezes. Tiago 2,19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem que Deus existe, temem-no e por isso obedecem-no. Ainda que os demônios não estão mais no time de Deus, vamos falar assim, eles conhecem Deus. Os demônios de hoje são os mesmos que foram anjos antes da queda do homem, antes da existência do ser humano na terra. Então os demônios conhecem Deus, eles estremecem ao ouvir a voz de Deus. Ainda que eles não estão mais com Deus, eles tremem diante dele. Agora, não quer dizer que eles obedeçam, não quer dizer que eles andem na fidelidade, eles são seres caídos, eles são seres corrompidos. Por isso que não há salvação para os demônios. Salvação é uma coisa que só existe para o ser humano que se arrepende. Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno porque se afastou da vontade de Deus, agindo com rebeldia. Saul se afastou de Deus e era atormentado, mas quando Davi, o ungido do Senhor, tocava a harpa, o espírito maligno se afastava dele. O que isso significa? Que o espírito de Deus que estava em Davi é maior do que o espírito mau que estava em Saul, gente. Receba isso, entenda e creia nisso. O Espírito de Deus que está em você é maior do que o espírito das trevas que está naquele teu amigo, naquele teu parente, naquele teu colega, naquela pessoa que você conheceu. Tem gente
que tem medo de se relacionar com as pessoas, principalmente o novo na fé, ele acha que tem que se afastar de todo mundo, porque, não, eu não vou mais trabalhar naquela empresa, porque eu vi que lá no escritório do meu patrão tem uma imagem de escultura, eu descobri que ele vai no candomblé, na umbanda, eu descobri que ele faz isso ou aquilo. Escute, maior é o que está conosco. Se Deus não te disse para sair, fique onde você está. O que está em você vai servir para libertar os outros. A presença de Davi naquele palácio foi bênção para Saul. Porque quando Davi tocava sua harpa, ao som do louvor de Davi, que era um louvor ungido, aquele espírito mau que estava em Saul se afastava. Você não tem que ter medo. Politicamente falando, quem era Saul? O rei. E Davi? Era ninguém. Era ninguém. Quem era mais forte, mais valente, mais poderoso? Saul ou Davi? Bem, se formos falar de posição, Saul está infinitamente acima de Davi. Mas se formos falar de vida com Deus, de espiritualidade, de comunhão com Deus, Davi está muito acima de Saul. Então, se você se sente pequeno diante das pessoas, eu quero te lembrar que você é pequeno mesmo, que você é fraco mesmo, mas dentro de você existe o Espírito de Deus e esse Espírito faz toda a diferença em sua vida. Vamos continuar. Deixa eu ver onde é que eu parei. Assim como Davi, assim como Adão e Eva, Saul escolheu pecar, sendo rebelde, e seu pecado foi comparado ao pecado da idolatria e feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O espírito que atormenta Saul é uma consequência do seu próprio pecado. Embora ele vivesse acorrentado ao domínio moral de Satanás e, portanto, tivesse experimentado a penúria, ele não estava endemoninhado. Assim como Eva também não estava endemoninhada quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela, Adão e Saul fizeram o que em comum? Usaram o poder do livre-arbítrio, escolher sim ou não, pecar ou não pecar, obedecer ou desobedecer. O que aconteceu com Saul? Escolheu desobedecer. Era uma escolha. Ele poderia ter obedecido, ele poderia ter feito exatamente como Deus havia ordenado, mas ele preferia fazer as coisas do jeito dele. Olha aqui o que diz mais na apostila. Dessa forma, refutamos a teoria que diz que o cristão peca porque está endemoniado. Não, isso não é verdade. O cristão não peca porque está endemoniado. Ele peca porque usa do livre-arbítrio e esta escolha trará consigo as suas consequências. Quando Deus permite que Satanás nos ataque, ele quer mostrar ao mundo e ao próprio Satanás que mesmo em meio às lutas que passamos e aos ataques furiosos do inimigo, continuaremos adorando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia não ignora o mal, Satanás ou os demônios. Deus nos adverte violentamente contra todos eles, ordenando-nos a fugir de abominações tais como sacrifício de criança, médiuns, adivinhadores, espiritismo, paganismo, astrologia, feitiçaria. Quando os profetas falam aos idólatras e todos aqueles envolvidos no ocultismo, eles pregam arrependimento e a fé. Oséias simplesmente conclamou o povo idólatra de Israel a se voltar para Deus. Os ninivitas, membros de uma cultura ocultista, creram em Deus e se arrependeram com a pregação de Jonas. Em nenhum caso, mesmo em se tratando de pecados graves ou ocultos, o problema foi definido como de espíritos que dominavam pessoas. É muito fácil isso, né? A pessoa peca, aí bota a culpa no diabo, né? A pessoa comete mentira e diz, é porque o diabo me usou para eu mentir. A pessoa chega em casa alcoolizada e diz, é porque o Zé Pilintra fez eu beber.
A pessoa se prostitui e diz, é porque a pombagira me dominou. Ei, peraí, aí é mole, né? Você peca, usa o teu livre-arbítrio, faz o que quer fazer e depois bota a culpa no diabo. O diabo está aí, fazendo o que veio fazer, roubar, matar e destruir. Mas o ser humano tem a sua parte na batalha espiritual. Você tem uma voz que te diz, peca. E você tem outra que te diz, santidade ao Senhor. A qual voz você vai escutar? Se você escuta a voz que diz santidade ao Senhor, você se santifica e foge do pecado. Se você ouve a voz que diz peca, aí você vai fazer a vontade da sua carne. A escolha é sua. É uma batalha. É uma batalha. Você vai se sentir pressionado, você vai se sentir, meu Deus, o que eu faço? É uma guerra. Literalmente é uma guerra de mim contra mim mesmo. Mas você tem como vencer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci, você também vai vencer. Quando adentramos o Novo Testamento, vemos Jesus constantemente libertando pessoas oprimidas por Satanás. Olha, eu nem vou me arriscar a ler os textos todos que estão aqui, porque eu vou acabar comentando um por um e vou levar muito tempo nessa aula e estourar o meu horário aqui. Eu quero te incentivar a ler todas as referências sobre batalha espiritual no Novo Testamento que nós separamos para você cuidadosamente para o teu crescimento espiritual. Você vai se deparar com momentos em que Jesus simplesmente diz uma palavra e uma pessoa terrivelmente dominada por demônios é liberta. O que prova isso? Que o nosso Deus tem poder para libertar. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, para libertar oprimidos, para transformar pessoas que você olha e diz, esse é um caso perdido. Vamos ler aqui, olha. Ele e seus apóstolos expulsavam demônios com autoridade. Eu quero ler com você o que está escrito aqui, só para a gente ler um texto. Mateus capítulo 10, verso 8. Vá comigo lá. Jesus ensinou assim os discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A ordem de Jesus foi essa: vão, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. O nosso papo com o demônio é o mínimo possível, é chegar e expulsar. É dizer, demônio, saia. Você não vai querer disciplinar, doutrinar demônios. Não, eu vou bater um papo com o demônio aqui, ele vai se arrepender. Não, escuta, pelo amor de Deus. O demônio sempre vai ser do mal. O espírito imundo é do mal, é a essência maligna que está nele. Você não vai mudar isso. Você vai expulsar o demônio daquela pessoa e pode crer, ele vai continuar agindo na vida de outra. É uma batalha espiritual. O que você e eu, como homens e mulheres de Deus, temos que fazer? Expulsar os demônios. Eu não posso impedir o demônio de fazer aquilo que ele veio fazer, mas eu posso expulsá-lo da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus caminhos e de qualquer pessoa que me dê oportunidade de orar por ela. Aí você vai lá e expulsa. Compreende? E para a gente ir terminando aqui, temos diversas passagens que nos mostram como Jesus agiu diante de situações em que era colocado para batalhar com o príncipe deste mundo. Primeiro, aí você vai ter uma batalha épica. Jesus no deserto, em jejum, sozinho. E ele vai ser tentado por ninguém menos que o próprio diabo. O diabo não vai mandar um demônio, ele vai pessoalmente tentar Jesus. Ele espera o pior momento, que Jesus está com fome, com sede, sabe, no mais alto grau de necessidade humana, e o diabo vai lá para tentar Jesus. E você vai ver que Jesus saiu vitorioso dessa batalha. Quero que você leia Mateus 4, quero que você leia Lucas 4 e veja como Jesus venceu a batalha, porque é com ele que a gente aprende. A cura de 2 endemoniados é outra situação que a gente vê. 2 endemoniados gadarenos libertos por Jesus.
A cura de um menino endemoniado, a gente vai ver aquele menino que era chamado de endemoniado por todo mundo. Hoje, ele seria diagnosticado como epilético. Apesar dele ter quadro de epilepsia, a palavra diz que Jesus expulsou dele o demônio. Então, o que a gente percebe? Que há pessoas que manifestam sintomas de um quadro clínico. E aí a pessoa toma remédio, faz tratamento e etc., mas não sara. Aí a gente vai lá e expulsa o demônio e a pessoa fica boa. O que prova isso? Que os demônios se camuflam usando os sintomas das doenças. Porque o que o diabo mais gosta de fazer? É enganar. Então o diabo engana a família, o diabo engana a própria pessoa, o diabo engana os médicos. E todo mundo fica achando que aquela pessoa de fato tem uma doença. Quando na verdade o que ela tem é uma opressão maligna, é uma possessão maligna. E aí tem uma seleção de referências, amados. Que presente, viu? Que presente que nós estamos te dando, nós aqui da Escola de Teologia João Ribe Palharim. A quantidade de referências sobre batalha espiritual que você tem aqui é para abrir seu entendimento sobre o assunto. Vemos também que no início do seu ministério, o próprio Jesus foi tentado por Satanás, mas nos versos 4, 7 e 10 desse mesmo capítulo, Jesus nos mostra como devemos combater a Satanás, usando a palavra de Deus com autoridade. Por Jesus ter declarado a palavra de Deus com conhecimento e autoridade, o diabo foi obrigado a fugir. Então, é o texto de Tiago 4, 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Grava isso no seu coração. Se sujeitar só a Deus. O que é se sujeitar? É fazer a vontade de alguém. Quando você faz a vontade de alguém, você está sujeito àquela pessoa. O empregado está sujeito ao patrão. O empregado não chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, faz o que quer. Ele faz o que o patrão disser para fazer. Se o patrão disser, eu quero que você chegue nesse horário e saia nesse horário, ele vai se sujeitar. Então, a quem o cristão deve se sujeitar? A Deus. Você não deve se sujeitar às coisas que o diabo quer que você faça, e sim a Deus. Agora, ao diabo você deve resistir, dizer não vou fazer, não vou fumar, não vou beber, não vou adulterar, não vou me prostituir, não vou pecar. Resistir. E quando você resiste ao diabo, o que ele faz? Ele foge. Então grava essa mensagem, grava essa aula no seu coração. Nós vamos agora para o questionário dessa aula de hoje. Olha que legal. Você tem aqui 4 questões para você marcar alternativas. Primeira, leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única correta. Tem 3 erradas e só tem uma correta. Eu quero saber qual é a correta. A. O poder de Satanás é limitado. B. A primeira batalha espiritual aconteceu no Éden. C. As batalhas espirituais são vivenciadas apenas pelos que fazem a obra de Deus. D. Nós podemos nos esquivar das batalhas espirituais. Dessas 4, qual está correta? Marque um X e responda para mim. Você vai responder pelo WhatsApp, vai colocar um texto, tá bom? Escreve um texto para você mesmo ou para alguém da sua família. Aí depois que o texto estiver bem feitinho, você manda no nosso WhatsApp, nesse número que está aqui, tá bom? Nesse número que está aparecendo, você vai poder mandar o seu questionário respondido. Eu só vou colocar presença para você no momento em que eu receber o seu questionário. Porque que garantia eu tenho que você assistiu a videoaula? Eu não estou aí com você. A única garantia que eu tenho que você assistiu a aula é que você respondeu o questionário e que você leu a apostila. Ok? Então esse é o combinado. Vamos lá. Questão 2. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. Novamente, 3 erradas, uma certa. Eu quero saber qual é a certa. Satanás e Deus têm poderes ilimitados. B. O cristão peca porque está endemoniado. C. Deus permite que Satanás nos ataque em determinadas circunstâncias. D. Na primeira batalha espiritual, vemos que Eva se rendeu à mentira do diabo. Questão 3.
A qual categoria de anjo pertence o líder do exército de Deus? Marque com X a correta. O líder do exército de Deus é um anjo? O líder do exército de Deus é um querubim? O líder do exército de Deus é um serafim? Ou o líder do exército de Deus é um arcanjo? 4. Leia as afirmativas abaixo com atenção e marque com o X a única alternativa incorreta. Agora mudou. São 3 certas. Só tem uma errada. Eu quero saber qual é a errada. Todos nós estamos sujeitos a errar, por isso devemos ser vigilantes. B. Saul foi atormentado por um espírito mau porque se afastou do Senhor. C. A Bíblia ignora o mal, Satanás e seus demônios. D. O cristão peca porque usa o livre-arbítrio, escolhendo desobedecer a Deus. Qual dessas 4 está errada? Marque um X na que está errada. E para terminar, eu gostaria que você fizesse um resumo do que você aprendeu hoje. Não quero que você copie nada, eu quero que você escreva com as suas próprias palavras, pelo menos 7 linhas do que você conseguiu entender. Olha, essa aula só chega até você de forma gratuita, graças aos pregadores do telhado. Os pregadores do telhado são homens e mulheres de Deus que me ajudam a evangelizar o Brasil através dos programas de rádio, TV, internet e também a levar esse curso de teologia para você. Aqui em minha mesa você vê os livros do pastor João Ribe Palharim, 2 deles, que tem tudo a ver com esse mundo da escola de teologia. Esse aqui é o livro Jesus, a Vida Completa, e ele possui um dicionário teológico no final. Muitas palavrinhas que você lê na Bíblia, você não sabe o que significam. E para entendê-las bem, você vai precisar de um dicionário. Esse livro contém a vida completa de Jesus, tudo em ordem cronológica, na ordem que os fatos ocorreram, e no final, um dicionário teológico, que também vai te ajudar muito nos estudos da palavra. Você gostaria de ter o livro Jesus, a Vida Completa? Faça uma oferta para os pregadores do telhado. Contribua. Aí na sua tela você está vendo a nossa conta do Bradesco e também do Itaú. Faça uma transferência e mande o comprovante da sua transferência para o nosso WhatsApp. Eu vou receber a sua oferta através de um comprovante que você irá enviar e vou enviar para você o livro Jesus, a Vida Completa. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra, nós temos o livro Evangelho Reunido. Esse livro aqui, além de ter a vida de Jesus em ordem cronológica, ele tem 1.400 notas explicativas do próprio pastor João Ribe Palharim. Ele levou anos e anos preparando esse livro. Eu me lembro que quando ele estava perto de publicar o livro, ele se isolou, e muita gente achava até que ele tinha morrido, porque ele ficou, acho que mais ou menos um mês sumido, sem dar notícia nenhuma, quando ele estava finalizando esse livro. E eu fui uma das 100 primeiras pessoas a receber este livro das mãos do pastor João Ribe Palharim. Eu guardo esse aí até hoje aqui no meu armário, com muito carinho. Já está todo caindo aos pedaços, né? Mas eu guardo até hoje com muito carinho. Eu já li várias vezes o livro Evangelho Reunido. E até hoje, quando eu vou pregar, é sobre os evangelhos? Deixa eu consultar o Evangelho Reunido. É minha fonte de pesquisa para qualquer estudo, para qualquer mensagem que eu vá pregar. Esse livro vai acrescentar em sua vida espiritual e acadêmica. Você quer o livro Evangelho Reunido? Esses livros que eu estou mostrando, eles não estão à venda. Você não vai encontrá-los em livrarias para vender. E se encontrar, é ilegal, denuncie. Não pode vender. Esse livro, você só vai obtê-lo através dos pregadores do telhado. Você faz uma oferta e, em recompensa à sua oferta, nós lhe enviamos o livro. Desde já, muito obrigado por você ser nosso aluno e aderir e abraçar a essa causa dos pregadores do telhado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.